Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Obrigado ao Ministério de Louvor. Deus abençoe. Depois eu quero cantar uma canção com vocês em inglês, tá bom? Vocês tocam, né? Então, tá bom. Muito bem. Já desanima os irmãos, né? Já começa a dar tremedeira. Ai, meu Deus. Queridos, que alegria, prazer, privilégio, honra estar novamente com os irmãos e poder trazer a palavra de Deus ao seu coração. Quem aqui está desejoso receber a palavra de Deus, diga glória a Deus, amém? Olha para a pessoa do lado e diz assim: ainda bem que eu vim. Fala isso. Fala assim, porque se eu faltasse, pode falar, se eu faltasse, você seria a pessoa mais bonita hoje aqui. Ainda bem que eu vim, né? Graças a Deus. Meus irmãos, obrigado, querido. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 29. Livro de Jó é um pouquinho antes de Salmos, capítulo 29. Pastor, nós vamos até que hora? Agora é 8h02. Não, pode ser comigo aqui, você sabe que é Corinthians, pastor. Não fala isso. Fala a hora que acaba aí para... Vocês estão em 12 dias, né? Nós não queremos... o povo tem que sair com um gostinho de quero mais e não aquele... 8h50? 9h? Então tá bom. Vamos lá. Nossa, é muita coisa. 1 hora, eu não tenho conteúdo para isso não, pastor. O pastor acredita mesmo em mim. Muito bem. Jó capítulo 29, quem achou diga assim, graças a Deus. Nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo de número 18. Olha só o que Jó dizia, ele diz assim: então eu dizia, morrerei no meu ninho. Olha essa versão ali, está como é, por certo, morrerei rodeado por minha família. Pensava depois de uma vida longa e boa. Que Deus abençoe essa palavra bendita, santa ao meu e ao seu coração. Amém, queridos. Tema da mensagem de hoje: o Deus que empurra. Você sabia disso, que Deus empurra? Se você não sair, Deus empurra. Existem coisas, irmãos, que nós vamos nos acostumando, e às vezes Deus tem um plano maior para nós, mas para a gente tá bom, e Deus fala: você não vai sair não? Eu vou dar uma empurradinha. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, sobre o Deus que empurra. Quem entendeu, diga graças a Deus. Há uma história em 1 Reis capítulo 17, onde relata ali a palavra de Deus, que Deus envia o homem de Deus, um profeta, para um lugar chamado Querite. Agora você pensa assim, olha, se Deus está mandando a gente ir, a gente pensa o que, irmãos? Coisa boa, sim ou não? Vamos supor que Deus amanhã ou depois fala assim: meu servo, o seu tempo em Campinas acabou, e você vai para tal cidade, o senhor vai assumir uma igreja lá em Montemor, uma igreja lá. O pastor nunca mais convida. A gente vai como para Montemor? Cheio de expectativa, sim ou não? Pô, Deus falou. E Deus fala então para o profeta: você vai para um lugar chamado Querite. E quando o profeta chega nesse lugar, esse lugar tem algumas características. Não era um lugar talvez sonhado pelo profeta. Era um lugar deserto, aonde ele ficaria sozinho, solidão, seria alimentado por um corvo e experimentaria a falta de água, irmãos. Olha que lugar. Mas se você conhece a história,
Quando o ribeiro seca, Deus já tinha uma saída. Olha para o irmão do lado e diz assim: Deus já tem uma saída para você. Eu não sei se você já percebeu, Deus já está falando aqui, Deus tem uma saída para você. Eu creio nisso. Talvez, e o que me chama a atenção nessa história, é que Deus sempre tem uma saída, irmãos. Não pense você que o que está acontecendo, Deus não tem uma saída. Não pense que pegou Deus de surpresa, que está tendo reunião de emergência no céu. Nada acontece, irmãos, sem a permissão de Deus. Nada. Um dia o diabo queria tocar na vida de um homem chamado Jó. Só tocou porque Deus permitiu. Que nada acontece sem a permissão de Deus. E talvez hoje você está aqui começando o ano, fazendo a vontade de Deus, dizimista, na igreja, nos 12 dias, mas talvez está num lugar como esse, num quirite. Talvez o quirite chamado desemprego, o quirite chamado falta de dinheiro, o quirite chamado enfermidade, o quirite chamado problema na família. A minha pergunta hoje para os irmãos que estão vivendo um momento como esse: será que você não consegue entender que Deus tem uma saída para você? Será que você acha realmente que Deus não... Ah, meu irmão, então você não conhece Deus. Eu quero apresentar Deus nessa noite. Deus é um Deus de saídas, Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus... meu querido, Deus que nós... Deus não é gente, irmão, Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 15, de um lugar que o povo de Deus para. Capítulo 15 de Êxodo. E eles estão nesse lugar, não é porque eles queriam estar naquele lugar, eles estavam naquele lugar por direção de Deus. Não pensa que eles estavam nesse lugar por desobediência, não. Deus tinha levado eles até aquele lugar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar o que aconteceu antes de Êxodo 15. Antes de Êxodo 15, esse povo que está nesse lugar, eles tinham vivido coisas maravilhosas, grandes milagres, coisas assim fantásticas que nós nunca vimos. Eu, por exemplo, nunca vi o mar abrir. Esse povo aqui viu. O mar se abriu. E a Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado do mar, eles cantam. Eles já tinham visto as pragas, né? Vocês se lembram disso? Que Faraó endurecia o coração. Eles já tinham visto cada coisa, irmãos. E agora eles viram o mar aberto. A Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado, eles cantam, eles dançam. É uma festa. E Deus dá uma direção para eles. Eles vão nessa direção, caminham por 3 dias. 3 dias depois de ver o mar abrir, depois de ver talvez um dos maiores milagres, eles chegam num lugar chamado Mara. Mara significa amargo. As águas de Mara são amargas. E eles começam então com os questionamentos acerca do GPS de Deus. Quantas vezes eu já fui traído pelo esse GPS aqui, ó. Mas o GPS de Deus não falha, irmãos. Não falha. E a Bíblia diz que quando eles chegam, e isso está escrito no versículo de número 18, aliás 22, eles chegam nesse lugar. Eles acham que não tem saída. Mas se você ler o versículo 27, o versículo 27 de Êxodo 15 mostra que Deus tinha uma saída: sombra e água fresca para eles.
Você pode dizer comigo assim: Deus, diga assim, o meu Deus sempre tem uma saída. Irmãos, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E fé, irmãos, é a gente acreditar em Deus, que os planos deles é sempre bom, mesmo que a gente ache que o momento é ruim. É confiar que o Senhor, mesmo eu sem entender, porque tem coisa que eu não entendo, mas eu não vou permitir que aquilo que eu entendo me afaste daquilo que eu já sei, Deus. Eu conheço a história de um casal de pastor que perdeu os 2 filhos adolescentes. Pense numa tragédia, sim ou não? Uma dor que eu não consigo imaginar. E na outra semana, depois do funeral, eles estavam na igreja trabalhando, servindo a Deus, cantando, louvando, pregando, servindo. Até que alguém um dia chegou para eles e disse: pastor, você me desculpa, como é que o senhor consegue seguir em frente? Será que o senhor está em choque? O senhor não percebeu que o senhor perdeu 2 filhos? E aquele pastor disse para aquele irmão: irmão, está sendo muito difícil. A dor é uma dor indescritível. Eu não entendo por que Deus permitiu isso. Eu não sei por que Deus permitiu isso. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele começou a falar as coisas que ele sabia. Ele falou: não vou trocar o que eu sei por aquilo que eu não sei. Eu preciso confiar em Deus. E confiar em Deus é sair daqui com, eu não sei o que você está passando, mas sair daqui hoje com uma certeza: Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Deus tem uma saída para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes acontecem coisas ruins. Talvez alguém que você contava muito foi embora. Talvez lá no seu trabalho alguém entrou, um superior novo, está pegando no seu pé. Quem sabe os negócios não estão indo bem. Ouça, algumas vezes Deus vai nos deixar desconfortáveis agora, para que mais tarde Ele possa nos honrar. Você já vai entender isso. Deus, Ele não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado que você chegue aonde Ele quer que você chegue. E às vezes você não vai chegar aonde Deus quer se Ele não empurrar você. E o empurrão, imagine aqui, pastor, se eu empurro o senhor aqui, eu dou uma empurrada, dá uma, sim ou não? E talvez você está nessa, a sua vida exata, você está assim, ó, na vida. Você fala: meu Deus. Mas saiba, se Deus está te empurrando, Deus sabe o que faz. Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, Deus tem uma resposta. Isso não vai ficar assim não. Amém, queridos? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que Deus, Ele pode usar o que Ele quiser. Ele usou o diabo para abençoar Jó ainda mais. Deus, Ele usa a nossa dor, a nossa perda, a traição, a perseguição. Para que Ele usa isso? Para nos empurrar. Por quê? Porque quando estamos confortáveis, nós não nos esforçamos para mudar. Vou dar um exemplo. Você vai no médico, e Deus me revela algumas pessoas aqui hoje, pastor. Já começou, Deus, comecei esse dom agora. Deus me revela pessoas que estão acima do peso aqui nessa noite. Eu não vou citar nomes. Deus falou para mim não falar os nomes. Aí você vai no médico, o médico fala: meu irmão, você precisa parar com o refrigerante, você precisa, sobretudo, caminhar.
1 hora por dia. Não estou pedindo para você ir na academia, estou pedindo para você andar 1 hora. Você talvez possa não falar para o médico, mas você diz para você mesmo: eu não tenho tempo. A vida é uma loucura. Acordo cedo, não sei o quê. Não tem tempo, sim ou não? Só que aí, irmãos, você tem um problema cardíaco, dá uma zica, uma parada cardíaca, eu não sei, alguma coisa. Você vai parar lá no hospital. E aí você conhece um lugar que Davi descreve como Vale da Sombra da Morte. Você vê os anjos fazendo assim, ó. Quando você sai do hospital, 5 da manhã você está lá andando, porque a enfermidade te empurrou. Se não fosse a enfermidade, você não fazia isso, infelizmente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, se Deus às vezes, pastor, não fechar a torneira, a porta, nós ficamos satisfeitos aonde nós estamos, e Deus tem mais. Deus tem muito mais. E Deus te ama muito, Deus te ama demais para deixar você no lugar confortável, porém longe dos planos de Deus, meu irmão. O plano de Deus é maior. Eu entendo que cada coisa ruim que me acontece é Deus nos empurrando para me amadurecer, para me fazer mais forte, para me levar de encontro à vontade dEle na minha vida. A Bíblia fala sobre a águia. A águia, quando ela está no seu ninho, porque o ninho é um lugar maravilhoso para a ave, irmãos. Tudo que a ave precisa está ali no ninho. A comidinha vem, tem a proteção. Então, para a ave, o ninho é uma coisa maravilhosa. Só que a águia, mãe, começa com o passar do tempo, porque a águia filha não quer sair. Não quer. Tá bom ali. Com o passar do tempo, ela vai tirando, irmãos, o conforto do ninho, e começa a deixar o ninho mais, como que eu posso dizer assim, pastor? Me ajuda aqui uma palavra aqui mais não é estreito, é assim, aquela coisa que pinica, aquela coisa desconfortável, incomodando. E quando ela vê que a águia não quer sair mesmo assim, ela empurra, joga. Então a águia não voa porque ela quer voar, ela voa porque se ela não voar, ela morre. Tem que voar. E se não for um empurrão, ela não vai ser aquilo que Deus destinou ela para ser. E talvez você está reclamando de alguma coisa, e é Deus falando: meu filho, você está reclamando do quê? Eu estou te empurrando, porque você não nasceu para ser o que você está sendo. Você tem muitas coisas aí dentro, dons, talentos, tem muita coisa que eu quero fazer na sua vida. E às vezes você fala: ai, perdi meu emprego. Deus tem o melhor, meu irmão. Ai, o meu namorado, livramento. Um dia, pastor, aproveitar que a esposa não está aqui, dá para falar de ex, né? Teve uma moça que eu gostei muito, e nós separamos, largou, não deu certo o namoro. Namoramos um tempo, acho que quase 2 anos. E um dia encontrei a tia dela. Você já está gravando, né, irmã? Para mandar para minha. Aí eu encontrei a tia dela. E ela falou: ô Luciano. Eu falei: ô fulano, tudo bem? Ela falou: quase. Eu falei: quase que a senhora foi minha tia, hein? Ela falou: pensa no livramento que Deus deu para você.
Não sei o que ela quis dizer. Então nós precisamos, irmãos, ter a perspectiva correta. Isso que você está passando, talvez difícil, talvez um quirite, não foi feito para te parar, meus irmãos. Eu conheço a história de uma igreja grande que contratou um profissional para ajudar o filho do pastor, porque eles tinham um programa de televisão. Na produção, o filho do pastor não sabia, contratou um profissional, um produtor. Esse camarada era simpático, esse camarada era talentoso, e durante um ano ele ensinou o filho do pastor. Depois de um ano, ele decidiu sair para um outro trabalho. E o filho do pastor se apegou tanto a esse moço que ensinou ele, não queria que ele saísse. Falava, puxa vida, rapaz, não vai embora não. Começou até a orar para que Deus mudasse, para que ele permanecesse. Ele falava, como é que eu vou fazer sozinho? Não tem jeito. Mas por fim ele foi embora. E quando ele foi embora, o menino teve que fazer agora como? Sozinho. E aí esse menino teve que crescer, começou a fazer as coisas sozinhos, e descobriu que não era tão difícil quanto ele imaginava. Um mês se passou e ele disse, eu não sou tão ruim assim. 6 meses se passaram, ele disse, eu sou bom nisso. Um ano se passou, ele disse, por que a gente precisava dele mesmo? A saída do produtor foi um empurrão, um ponto de mudança na vida daquele jovem. Aliás, se esse produtor tivesse ficado, isso teria retardado o crescimento dele. E o texto que lemos de Jó exemplifica o que eu estou falando. Jó achava que a vida dele era um ninho perfeito, que nada iria acontecer, mas Deus empurrou Jó para fora do ninho. Deus usou a dificuldade para dar o dobro para ele. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? E isso acontece com a gente. Então não fique desencorajado com a luta, com o problema que você está enfrentando. Por quê? Porque o inimigo não vai te parar. No máximo ele vai te empurrar para coisas maiores, de você sair mais forte, mais abençoado, mais saudável, mais sábio, Aqui está a chave, irmãos. Pastor, está doendo. É que quando está doendo, é que está prestes o nascimento. Sabe, quando as pessoas, os especialistas dizem que quando a noite está mais escura, é que o dia está chegando. Talvez você está falando, pastor, eu não aguento mais. Deus está falando, eu estou chegando com resposta, eu estou chegando com saída, eu estou chegando. Não desanime, não joga a toalha, não desista. Talvez você chegou aqui, eu vou lá hoje para ver se Deus fala comigo. E Deus está falando com você, homem. Deus está falando com você, mulher. Eu não sei se você conhece a história de um homem chamado Steve Jobs. Steve Jobs, com 21 anos, ele começou a Apple. Ele que começou. 7 anos depois, ele teve um conflito com a diretoria, com o conselho de administração, e acabou sendo demitido da empresa que ele começou. Você já viu um negócio desse? Ele se sentiu traído, injustiçado. Aquilo era errado. Só que tem uma coisa, irmãos. Steve Jobs não sentou-se na cadeira da autocomiseração, da autopiedade. Ele começou uma nova empresa, desenvolveu novas habilidades, e o sucesso dessa segunda empresa foi tão grande que a Apple comprou ela e trouxe ele como CEO da Apple novamente. Mais tarde, Jobs disse: se eu não tivesse sido demitido, eu nunca teria aprendido novas habilidades que me fizeram ser quem eu sou hoje. Porque são as dificuldades, irmãos, que faz com que a gente seja quem nós somos. Você quer ver uma coisa?
Eu respeito você, irmão. Você faz a criação do filho, é você que cria, o filho é seu. Eu fui criado pelo meu pai, e meu pai, assembleiano, linha dura, não podia assistir televisão, não podia jogar bola, era uma luta. Eu jogava bola escondido, ia para a igreja com medo de ser revelado. Aí vai ser revelado que eu joguei bola. Irmão, isso na cabeça da criança era um negócio, você não tem noção. Na hora da ceia começava lá o povo. E quando tinha uma irmã lá, a irmã Isabel. Quando essa mulher falava, pastor, a igreja ficava no silêncio. Ela, eis que nesta noite a igreja, Deus vai recolher uma flor do seu jardim. Eu falei, é eu. Joguei bola. Era meu pai rígido. E meu pai nunca foi de abraçar, meu pai nunca foi meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Meu pai não é de pegar, sentar no colo, imagine meu pai. E aí muita gente que é tratado assim, ele fala assim, também quando eu tiver meu filho, eu vou dar de tudo para ele, vou dar tudo de presente, tudo que o meu pai não deu, eu vou dar. Você pode fazer isso. Só que tem uma coisa, seu filho não vai ser o que você é, porque você pode estragar o seu filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque, irmãos, às vezes as dificuldades, elas são importantes na nossa vida. Você, por exemplo, olha para a vida de Judas. Judas que quando traiu Jesus, talvez ele pensou que ele estava parando Jesus, mas na verdade, pastor, Judas estava empurrando Jesus para a maior vitória que já existiu, que foi a vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Judas só deu um empurrão. E a maioria de nós só funciona com empurrão. A gente é do ser humano, irmãos. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, vocês ficaram 9 meses na barriga da mãe, uns um pouquinho menos, mas em média é 9 meses, todos nós. E na barriga da mãe nós estamos confortável, né? Não tem que fazer nada, a gente é alimentado pela mãe, é tranquilo, calmo, vida boa, durante 9 meses. Só que quando dá 9 meses tem que fazer o quê? Não adianta a mãe falar, não, eu vou ficar mais uns 2 mesinhos com ele, eu curti minha... A criança vai fazer o quê? O que é bênção vira maldição, a criança morre, porque o ciclo acabou. Agora é outro ciclo, é outro tempo, e nós precisamos entender isso. Nós vimos de uma situação, veio a pandemia, agora é outro tempo, outro ciclo. Mas essa pandemia não veio para nos parar. Eu vou dar um exemplo aqui, falei agora há pouco para o pastor, nem sabe, fiquei sabendo hoje. Na pandemia comecei a vender livro. Eu já vendia, mas vendia pouquinho. E comecei então, falei, eu vou ter que agora, como é que eu vou comer? Eu não dedico tempo integral à igreja. A minha igreja não tem como pagar hoje um salário para mim. Vai ter um momento que ela vai poder. Hoje não pode. Hoje todos os recursos é para pagar o prédio, o aluguel. Quem está entendendo, irmãos? Então eu tenho que me virar. Hoje eu fui lá pela manhã na onde a gente compra material. A mocinha me falou assim, pastor, nós fizemos aqui um levantamento de janeiro a dezembro. O senhor sabia que o senhor ficou em 3º lugar com a pessoa que mais comprou aqui na nossa empresa? Falei, é mesmo? Falei, e quem foi o primeiro? Porque a gente já fica preocupado com o primeiro, né? Ele falou, em primeiro foi um senhor de São Paulo, que compra junto com uma outra pessoa. Falei, então é 2, então não é só um. Falei, e o segundo? O segundo é de Sumaré, é uma pessoa que tem uma livraria há mais de 20 anos. Eu em 1 ano já sou o 3º. Quem sabe ano que vem eu volto aqui para falar que eu sou o primeiro.
Só que eu não sabia que eu tinha essa habilidade, irmãos. Mas Deus me empurrou, porque Deus sempre tem uma saída. Diga para o irmão do lado: a sua saída está preparada. Ouça, irmãos, Felipe estava em Jerusalém. A bênção ser pastor de Jerusalém, irmãos. Ei, coisa boa, né? Eu sempre falo, tem um chamado forte para ser missionário nos Estados Unidos, irmãos, em Miami. África não, África eu não sinto de Deus. E ele estava feliz lá em Jerusalém, o bispo de Jerusalém. Sabe o que acontece, irmãos? Deus permite uma perseguição em Jerusalém e faz que Felipe descesse para Samaria. Ele não ia descer para Samaria à vontade própria, por vontade própria, porque Samaria não era a vontade de Felipe, Samaria não era o sonho de Felipe, Samaria não era a oração de Felipe, mas ele não teve escolha, ele foi empurrado pela perseguição para Samaria. A pergunta que eu faço, irmãos, Deus não podia parar a perseguição, sim ou não? Claro que poderia, mas Deus não parou. Sabe por quê? Porque foi em Samaria que Felipe viu os seus melhores e maiores dias do ministério dele. Não foi em Jerusalém. E talvez sua Jerusalém foi fechada, meu irmão. Um contratempo, uma decepção, uma traição, um desemprego, uma doença. Não desanime, se mantenha em fé, porque Samaria está de portas abertas para você. Deus tem uma Samaria, Deus tem uma saída. Você olha para Paulo indo para Roma, era a vontade de Deus. Deus falou para ele: importa que você se apresente diante de César. Era a vontade de Deus Paulo chegasse em Roma. Só que no meio do caminho Paulo enfrenta a tempestade. E às vezes a tempestade é plano de Deus para a nossa vida, irmãos. Fique em fé. Fique em fé. Saiba que depois do Querite, Deus tem uma saída para você. Saiba que depois de Mara, Deus tem sombra e água fresca para você. Saiba que como águia você será tirado do seu ninho, mas não para te matar, mas para te fazer cumprir o seu destino de voar. Como filho daquele pastor que falei, algumas pessoas sairão da sua vida, mas não sairão porque Deus não te ama, é para que você cresça, é para que você amadureça. Como Steve Jobs, que eu falei agora aqui, a traição não vai conseguir te parar, mas vai te empurrar para algo maior. Como Felipe, você conhecerá os melhores dias da sua vida. E como Paulo, você será muito usado ainda por Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos, na presença do nosso Deus. Podia ter uma canção que falasse que Deus tem uma saída, não? Não tem nenhuma, pastor, que o senhor lembra? Deus tem uma saída. Cadê o pessoal do louvor aí? Deus tem uma saída. Quero orar por você, querido. Feche os seus olhos agora. Coloque a mão no teu coração. Talvez você não entenda o que está acontecendo. Talvez você está enfrentando situações desconfortáveis. Mas Deus me trouxe aqui hoje para ser profeta para você hoje, para dizer que Ele tem uma saída, Ele tem uma resposta. Ele continua sendo Deus que abre o mar. Ele continua sendo Deus que move montanhas. Ele continua sendo Deus que realiza milagres. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o encorajamento, não se desespere. Acredite
que 2021 o céu está aberto, cheio de saída, cheio de saída, porque quando o céu se abre tem saída. Fará um caminho pra você. O acesso é forte, hein? Onde ainda não se vê direção ou possibilidade Acho que é alguma. do pastor velho. Pastor velho já lembra umas músicas boas. Deus se importa com o teu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Quem conhece canta. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus fará um caminho e as portas que você precisa Ele abrirá. Sua noite findará e seu dia chegará. E o milagre, diga isso. E o milagre que você espera acontecerá. Deus fará caminho e as portas que você precisa Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Creia nisso. Pai querido, em nome de Jesus, faz um caminho na vida desse povo, traz uma saída, dá uma direção, uma resposta, uma ideia, uma solução. Pai, que o Senhor possa trazer sonhos, que o Senhor possa mostrar, ó Deus, projetos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, ó Deus, em nome de Jesus, porque uma ideia que vem do céu muda a nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, consagre mentes e corações nessa hora, e que o teu povo possa ser poderosamente ajudados, que as portas se abram, que os milagres aconteçam, que o teu cuidado brote, e que o teu povo possa viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir, ó Pai, e te agradecer, em nome de Jesus. Queridos, preste atenção. Eu fiz isso ontem e hoje brotou testemunho. Não para, pastor, agora mesmo telefone com notícia boa. Eu vou orar por você para que boas notícias possam chegar no seu telefone. Pastor, que bom, porque só está tendo ligação código 81. Quando é ligação código 81, a gente já sabe, é cobrança. Não tenha medo de atender o seu telefone. Vai chegar no... não sei se é pelo zap, se é pelo e-mail. Pega o seu telefone aí, pega aí. Pega aí, irmãos. Se você não trouxe, fala, que pena que eu não trouxe, hein? Pastor, eu não tenho telefone. Deus vai dar um para você. Já aproveita e ora alto. Fala, Senhor, Deus falou da Apple. Fala assim, para o maridão ouvir. Usa o teu servo, Apple. É mesmo. Levanta aí o seu celular. Hoje, pastor, agora à tarde, uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Pastor, eu não quero que o senhor saiba quem eu sou. No WhatsApp. Eu poderia salvar qualquer nome, colocar lá Marcelo e salvar para ver a foto. Mas ele falou, não quero, eu quero fazer uma oferta anônima para a igreja. Eu falei, então vai ficar anônimo. E ele fez uma oferta hoje para nós. Não sei quem é. Chegou pelo celular. Quem crê? Quem crê que vai ter resposta? Se tiver alguma notícia boa amanhã no seu telefone, você conta para o pastor? Amém. Manda um zap para ele, fala, pastor, amém? Pai, em nome de Jesus, esse é o ano dos céus abertos.
E quando o céu está aberto, há providência, há milagres. Eu quero orar pela vida dos teus filhos. Talvez ele não está com o telefone aqui, deixou na sua casa, no carro, mas que o Senhor amanhã possa fazer esse telefone tocar com boas notícias. Talvez, ó Deus, um contrato que precisa ser fechado. Talvez, ó Deus, alguém falando de um emprego, de uma oportunidade. Ó Deus, eu não sei, Pai querido, mas como hoje esse telefone não parou, Senhor. Hoje foi um dos melhores dias. Ó Pai, que o Senhor possa fazer isso na vida do teu filho. Que boas novas, o Evangelho é boa notícia, Senhor. Que o teu povo possa receber socorro, presente do alto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Se eu fosse você, eu colocava para carregar o celular. Não desliga amanhã. Amém, irmão? Deus te abençoe. Aplauda o Senhor. Olá, gostou dessa pregação? Então não se esqueça de curtir. Também eu peço, se inscreva em nosso canal aqui à sua direita. Nós somos a Igreja Quadrangular do Jardim Paulista, uma família vivendo em amor, alcançando o aflito, fazendo discípulos e transformando o mundo. Um abraço, que Jesus te abençoe.